Glória a Deus, então, meus irmãos. Vamos lá, mais uma segunda, nós iniciando. Que bênção que os irmãos que estão nos acompanhando aqui também pelo canal do YouTube sejam muito bem-vindos. Que você possa vir fazer parte do Tropa de Elite de Jesus, na parte do Homens do Tropa. Você é sempre muito bem-vindo e nós te convidamos para vir receber e também compartilhar aquilo que Deus está fazendo a partir da sua vida. Amém? Então, esse final de semana nós tivemos nosso encontro, né? Tropa de Elite Jesus, e eu compartilhei uma palavra lá falando sobre quem é o nosso socorro, quem que nós recorremos, a quem que nós recorremos em tempos difíceis, né? Nós, como eu falei lá, nós passamos um período muito difícil, tendo uma visão geral mundial, digamos assim, né? Falando da igreja geral. Nós recém saímos de uma pandemia onde que teve muitas complicações, né, em relação à saúde, em relação a trabalho, né, e a gente viu que isso gerou uma mudança e uma instabilidade grande no mundo inteiro. E fora as lutas no particular que cada um de nós tem, né? Cada um de nós tem as suas lutas diárias, né, os nossos problemas a ser resolvido. E em meio a todas essas batalhas, essas lutas, às vezes é fácil, né, nós esquecermos de quem é o nosso socorro, quem é que nos dá o caminho, a saída para resolver todas essas coisas. Lá em Salmos 46, versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou seja, mesmo que tudo isso aconteça, ou seja, são coisas aqui extremas, né, o qual o salmista ele fala, ainda, né, que a terra se mude, ainda que os montes se transportassem para o meio dos mares. Então, são coisas extremas. Independente, irmão, daquilo que está indo ao extremo na sua vida, que a gente recorra sempre ao Senhor. Entenda que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Em João 16:33, ele vai dizer assim, ó: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, em mim tenhais paz. Então, o Senhor está dizendo que aquela paz que nós costumamos dizer, né, que aquela paz que excede todo o entendimento, nós vamos ter somente nele. Aquela tranquilidade não é a paz que ele fala aqui, não é ausência de tribulação. Agora ele está dizendo que mesmo em meio à tribulação, ele nos concede essa paz, somente nele. Então, irmãos, nós não podemos esquecer, porque quando surge às vezes um problema, quando surge uma situação difícil na nossa vida, é muito fácil a gente se desesperar e tentar ver saídas com as nossas próprias forças. A gente olha assim para a situação agora, o que que eu vou fazer? A gente sempre coloca o eu na frente. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente esquece de pensar que o eu só pode buscar no Senhor a saída. Porque às vezes o Senhor está esperando a gente recorrer a Ele para que Ele nos dê a saída. Então, que mesmo no meio dessas angústias, desses problemas, a gente consiga ter discernimento para buscar a saída nele. Salmos 23, versículo 4, ele vai dizer assim, que é o salmo bem conhecido, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui ele já fala em um lugar onde que me leva a um risco de morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, irmãos, mesmo que eu passe
por uma fase onde que eu esteja à beira da morte? Será que eu conseguiria, estando numa fase dessas, lembrar do Senhor, buscar o Senhor, quando eu estiver num leito de morte, pensar que mesmo estando aqui é o Senhor que me dá a saída, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guarda, mesmo estando nessa situação, é o Senhor que me dá paz. Será que eu consigo, nessa fase ainda, confiar e deixar nas mãos do Senhor? Mas ele está dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ele está dizendo que até mesmo nessa situação, ele está conosco. E aqui ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui quando ele fala a tua vara e o cajado, fala de correção e direção. Então é ele que nos dá essa correção, essa direção. É ele que está conosco. E aí nós voltando ali no versículo 2, né, Salmos 23, versículo 2, ele diz assim: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E aí quando eu li esse texto aqui, vendo ele falar aqui sobre verdes pastos e também sobre águas tranquilas. Nós sabemos que nosso Cristo, ele é o bom pastor, né? E o pastor, ele pastoreia ovelhas. E quando ele fala aqui em pastos e água, esse pasto e água está falando o quê? De sustento. Mas não num sentido de sustento financeiro, mas sim num sustento para a vida. Porque o que que a ovelha precisa para viver? O pasto e a água. Ou seja, ele está dizendo assim: sou eu que te dou a vida, eu que sustento a tua vida, eu é que te conduzo a esse lugar de vida, é eu que te dou a correção e eu que te conduzo, mesmo que você esteja num lugar de morte, é eu que mantenho a sua vida. Então, todos esses versículos que eu estou trazendo, vou trazer aqui mais um, é para que, em meio a todos esses problemas que nós estamos enfrentando, que já passamos e que ainda estamos vendo, porque a gente vê a situação não só do Brasil, mas se nós olharmos para a igreja no geral e para o mundo, a gente vê nós conseguimos ver quantos problemas o mundo está enfrentando, né? Como tem nos textos bíblicos, fome, guerra, rumores de guerra, tudo isso está acontecendo. A igreja cada vez mais perseguida, né, os governos cada vez mais contra os princípios do Senhor, ou seja, visivelmente aos olhos humanos, a coisa está indo só de mal a pior. Mas a Bíblia diz que a fé, ela é o contrário, é crer naquilo que a gente não vê, é esperar em algo que nós temos certeza que virá. E essa certeza do que virá é o reino de Cristo. Amém? Então é nele que nós temos que esperar, mesmo nesse tempo, é ele que nos guarda. Salmos 121, versículo 1, ele diz assim: Levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará, ou seja, não ficará sonolento. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele nos remete, quando o Senhor fala aqui que o sol não te molestará de dia e nem a lua à noite, eu me lembro da passagem lá, quando fala do povo saindo da terra do Egito e indo para o deserto. E os egípcios perseguiram o povo do Senhor. E à noite, né, nós sabemos que o deserto, à noite, ele é muito frio, e de dia o sol é escaldante, é muito quente. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele ia de dia como uma coluna de nuvem, protegendo o povo. E à noite o Senhor ia como uma coluna de fogo. Além dessa coluna de fogo também,
aquecer o povo também servia como barreira para que o inimigo não pudesse chegar no povo. Então, quando eu observo esse texto aqui, da mesma forma, eu me arremeto àquilo que o Senhor já tinha feito para o povo lá na saída do Egito, demonstrando o quanto o Senhor guarda os seus. Amém? Então, aqui nós conseguimos ver vários versículos nos mostrando aonde que nós devemos buscar a nossa segurança, a nossa paz, nosso conforto, a nossa direção, tudo nós temos que buscar no Senhor. A nossa fortaleza é nele, o nosso socorro é nele, na angústia, na alegria, na tristeza. Né? É isso que eles falam no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós temos que lembrar que a, a, a igreja ela está se preparando como uma noiva se prepara para o seu noivo. Então é isso, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Em todo o tempo, nós estamos junto com o Senhor, independente da situação. Nós recorremos a Ele. Amém? Glória a Deus. Salmos 25, versículo 12. Ele vai dizer assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Então aqui o Senhor também começa a nos dar direção, né, de como nós nos comportarmos nessa situação. É temer a Ele, o temor do Senhor. Até em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui ele também já nos deixa isso muito claro, que quem teme ao Senhor, a esse que teme, ele ensina o caminho que deve seguir, o caminho que deve escolher. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, ele é um socorro bem presente, ele não nos falta nunca. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos várias situações em que cada pessoa precisou da parte do Senhor e o Senhor sempre entrou com providência. Quando o homem precisou de uma arca, o Senhor providenciou. O Senhor não tirou o homem do dilúvio, mas ele conseguiu fazer com que o homem prevalecesse, que o homem estivesse guardado no dilúvio. Então, irmãos, o Senhor, sempre quando você for passar por um dilúvio, o Senhor vai ter uma arca para guardar a sua família. Quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, Abraão, com muito custo, colocou no seu coração em obedecer o Senhor e entregar o seu filho. Mas o Senhor não o permitiu, porque o Senhor queria conhecer o coração, queria fazer com que o próprio Abraão conhecesse o seu coração, porque Deus já conhecia o coração dele. E lá o Senhor proveu para Abraão um carneiro preso pelos chifres. Então, irmãos, da mesma forma que o Senhor providenciou algo para ele mesmo em relação a Abraão, o porquê que ele não pode prover todas as coisas para nós? Então, em meio a situações difíceis, porque eu fico pensando, e se o Senhor hoje te pedisse o teu filho? Né? No caso do Breno, pedisse teus pais, como que seria? Mas o Senhor proveu para si um cordeiro e livrou Abraão de ter que passar por essa situação difícil de entregar o seu filho, aquele que ele amava. Então, em qualquer situação difícil, o Senhor ele vai nos livrar. Ruth e Noemi, que estavam sem destino porque tinham perdido seus esposos, né? E Noemi também tinha perdido seu esposo, seu filho, mas o Senhor enviou Boaz. Então, irmãos, se nós um dia se pegar, né, nessa caminhada sem destino, vamos recorrer ao Senhor. Ele é quem nos dá o destino, ele é quem nos socorre, ele é quem nos conduz. Se o exército se levantar contra você, não fique com medo, porque quando um exército dos filisteus se levantaram contra o exército de Israel, o Senhor ergueu Davi para cortar a cabeça daquele gigante. Então, em meio a essas tribulações, o Senhor vem em socorro. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, o Senhor enviou um anjo para fechar a boca do leão. E depois os seus amigos, quando foram jogados na fornalha, o Senhor era a quarta pessoa naquela fornalha.
Os homens se espantaram que foram colocados 3 homens, e quando eles olharam no meio da fornalha, contaram 4. Essa situação da fornalha também, tanto essa situação da fornalha, essa situação na cova dos leões, são situações de morte. São situações de morte. E lembra o texto que nós lemos aqui em Salmos 23? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra das mortes, não temerei mal algum. Essas situações aqui, irmãos, são situações que nós não estamos livres de passar, que nós podemos passar sim, que a morte pode nos rondar, mas o Senhor faz de tudo para nós prevalecermos. Então nós precisamos buscar nele, independente a situação. Eu quero trazer um texto aqui para vocês, que está lá em Marcos 5, 23. E aí você tem que pensar, meus irmãos, o que que você precisa da parte de Deus? O que que você precisa da parte de Deus? Ele é. Ele é tudo o que você precisa. Se você precisa de um pai, ele é pai. Se você precisa de um exército, ele é o Senhor dos exércitos. Se você está precisando de uma cura, ele é o médico dos médicos. Se você precisa de provisão, a Bíblia diz que todo o ouro e toda a prata é dele. Então, o que que você precisa dele? O que que você precisa que ele seja para você? Ele é tudo. Basta nós acessarmos o Senhor naquilo que nós precisamos. E claro que nós não vamos nos relacionar com o Senhor somente através daquilo que nós precisamos. Nosso relacionamento com o Senhor tem que ser através do amor, amar a Ele, sobre todas as coisas, amar o Senhor, amar. E tudo que nós precisarmos, Ele nos fornece. Então, Marcos 5, 23, aqui vai estar, nesse início, ele vai estar começando a falar sobre Jairo. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção foi que Jairo, ele não era qualquer homem. Ele não era um simples homem comum na sociedade. Aqui no versículo 22, a Bíblia diz que eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo. Ou seja, ele era um dos governantes da sinagoga. Irmãos, na sinagoga era o lugar onde que eles estudavam e liam a Torá, né, as escrituras sagradas na época. Ou seja, lá eles cumpriam por completo a lei. Eles pregavam a lei. E agora eu fico pensando, como, porque a Bíblia vai dizer que ele, nesse versículo 22, ele vai dizer assim, ó, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo aqui, ele encontrou Jesus. Aí eu fico pensando como que um homem da lei, um homem que era um dos principais da sinagoga, se prostrar aos pés de Jesus. Porque, irmãos, se ele conhecia bem da lei, ele sabia que aquele ato de se prostrar significava adoração, é adorar. A palavra adorar, o significado é se prostrar. Agora, ele sabia muito da lei, e a lei diz que nós não teríamos outros deuses diante do Senhor. Nós não iríamos se prostrar, se curvar e nem servir. Então imagina para um homem da lei, um homem de extrema importância de uma sinagoga, ele se humilhar aos pés de Jesus, um homem simples. Primeiro, que ele reconheceu a autoridade de Jesus. E segundo, ele não se importou com a sua reputação. Porque ele poderia pensar assim, o que que os outros da sinagoga vão falar a respeito dessa minha atitude? Eu, que sou um homem letrado, governo uma sinagoga, estou indo pedir ajuda a um homem simples. Mas ele não atendeu à sua reputação e foi recorrer ao Senhor. Mas, enfim, ele começa essa história, eu só quis trazer, né, essa observação, mas o meu foco aqui vai estar na mulher do fluxo de sangue, que quando o Senhor sai para ir para a casa de Jairo para atender a filha dele, ele tem um encontro com essa mulher, um encontro meio que inesperado. E é sobre essa mulher que eu quero falar aqui. 23 ele vai dizer assim, ó, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha jaz à beira da morte.
Rogo-te, venhas e lhe impõe as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. Olha só, a fé que esse homem tinha. 24 diz assim: E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiram, e apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não tinha melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou as suas vestes, porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do fluxo de sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor porque ela estava para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que tinha feito, ela se aproximou e caiu no chão diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te sarou. Algumas versões vai dizer assim: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Glória a Deus. Aqui tem uma passagem também, só para nós termos um contexto, lá em Levítico 15, a partir do versículo, no capítulo 15, a partir do versículo 19, vai estar falando da lei para essas pessoas que tinham fluxo de sangue, né? No caso aqui para as mulheres que estavam no seu período menstrual. E ali na lei vai estar falando que enquanto ela estivesse nesse período menstrual, ela estaria impura ou imunda. E tudo que ela tocasse, ela estaria impuro ou imundo. Após o término, né, quando cessasse esse período menstrual, então ela teria que levar uma oferta, que era de 2 pombinhos, 2 rolinhas, aos sacerdotes. E aí, então, ela estaria limpa. Amém? O porquê que, quando o Senhor questionou quem me tocou, essa mulher ela ficou temente, ela tremeu e ficou com medo. Porque, irmãos, olha só como é curioso. Essa mulher, ela inclusive poderia ser morta. Porque quando você lê esse texto em Levítico, você vai ver que tudo o que ela tocasse ficaria impuro ou ficaria imundo. Digamos, a cama dela, onde que ela deitasse, se alguém encostasse na cama onde ela deitou, também ficaria impuro. E o que que essa mulher fez? Ela não temeu pela sua vida. Ela foi entre a multidão e vê se a multidão se apertava e ela foi se guiando, se estreitando pela multidão. Todos aqueles que ela ia tocando, ela ia deixando impuro. Quanto mais o Senhor Jesus. Então, vê, ela tinha razão em ter medo. Porque se eles descobrissem, eles poderiam apedrejá-la, poderiam matá-la pela atitude dela. Mas pela fé, ela tomou essa atitude. E quando eu li esse texto aqui, eu até comentei esse final de semana, eu fiquei pensando assim, que coragem dessa mulher, coragem que às vezes nós não temos. Porque às vezes nós ficamos com medo de tocar em Jesus, com medo de deixar de repente Jesus impuro e não alcançar aquilo que nós necessitamos. Ah, eu não vou tocar em Jesus, não vou buscar o Senhor porque talvez ele não vai me alcançar aquilo que eu preciso, diferente dessa mulher. E aí também outra coisa que nós vamos ver aqui em Levítico 17, a Bíblia vai dizer, 17, versículo 11, ele vai dizer que a vida está no sangue. Então imagina, ela fazia 12 anos que ela estava padecendo desse fluxo de sangue. E se a vida está no sangue, ou seja, era 12 anos que a vida saía dela, que estava saindo vida dela.
Só que aí ela encontra o Senhor Jesus. E eu comentei esse final de semana que tem duas coisas que só provém do Senhor, que é a providência do Senhor, que nós necessitamos. E que a união dessas duas coisas fazem os milagres, aquilo que está além da nossa compreensão, faz isso acontecer. Que são os dois Fs de Deus, que é o Filho e a fé. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela tinha fé. E quando ela encontrou o Filho, a união dos dois fez ela receber esse milagre. E é isso que nós precisamos buscar: ter fé e o Filho, porque o Filho nós já temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor já nos entregou. Precisamos ter fé nele. E aí nós podemos dizer assim: não, mas eu já tenho fé. Eu também já recebi Jesus Cristo como Senhor Salvador. O que que falta? De repente, o que está faltando, então, é eu buscá-lo com fé. Porque talvez eu estou fazendo que nem a multidão, porque a multidão aqui apertava Jesus, mas só uma tocou ele de uma maneira que extraiu virtude dele. Ou seja, o que que importa é como eu estou tocando o Senhor, como eu estou buscando. Porque, irmãos, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então não importa se eu sou crente ou não. Não importa se eu vou na igreja ou não. Porque aqui estava todo mundo ao redor de Jesus. Mas uma mulher só obteve o poder de Deus, o favor do Senhor. Então, às vezes, eu passo anos, anos e anos na igreja e eu não consigo o favor do Senhor. Por quê? De repente está faltando a união da fé e o filho. É eu buscar o filho com fé, crendo que eu vou receber. Crendo, não importa o que seja, não importa a situação ao redor, não importa que eu buscando o Senhor corra risco de morrer, como essa mulher. Não importa que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Não importa que eu tenha que passar por uma fornalha. Não importa, desde que eu tenha a fé no Filho. E ele vai fazer tudo aquilo que eu necessito para, como diz Paulo, completar a carreira e guardar a fé. Então nós precisamos, em meio a todas as tribulações, tudo aquilo que nós passamos, nós precisamos ter a fé no Filho e recorrer em todos os sentidos, tudo aquilo que nós precisamos estar nele, recorrer nele para todas as situações. E eu fico pensando assim, tem outras passagens que nós vamos ver pessoas buscando ao Senhor com fé, e essa busca não implica somente a nós. Por exemplo, a passagem onde que fala da Cirofenícia, quando o Senhor estava indo para as regiões de Tiro e Sidom, e uma mulher foi seguir Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela seguia Jesus, gritando, chamando: Jesus, filho de Davi. E vi que aquela mulher, mesmo ela não sendo judia, ela seguiu Jesus com fé. E mesmo ele parando e não querendo atender, a fé dela foi muito maior, até que ele concedeu aquilo que ela desejava. E vê que o que ela desejava nem era para ela, era para a filha. A mesma coisa o centurião. E outra, essa passagem dessa Cirofenícia, nós já estudamos isso, que essa mulher, ela abriu a porta para os gentios, para nós. Foi a partir dessa mulher, foi quando o Senhor atendeu essa mulher que o Senhor deu a porta para que agora todos os gentios, ou seja, todos nós que não somos judeus, pudéssemos ser alcançados por ele. Outra passagem também foi do centurião, que foi interceder diante de Jesus pelo seu servo que estava enfermo.
E aí ele diz assim, Jesus disse, não, eu vou contigo, então eu vou até a sua casa. Ele disse, não, não precisa, não sou digno de que entres em minha morada. Mas diz uma só palavra, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Então vê que ele nem foi pedir por ele foi pedir pelo servo dele, e ele alcançou. Então isso também nos mostra que quando nós vamos buscar no Senhor com fé, seja para nós, seja para terceiros, o Senhor ele realiza tudo aquilo que não está ao nosso alcance. E às vezes, principalmente quando nós intercedemos por outras pessoas, nós podemos estar fazendo um ato tão grandioso que a gente não tem nem noção. Porque eu creio que essa mulher, essa cirofenícia, ela não tinha noção que ela estaria abrindo uma porta para que hoje eu e você pudesse ter acesso. Aquele centurião também talvez não tinha noção que o nome dele estaria nas escrituras. E nós vamos ver que são poucas as vezes que o Senhor, nas Escrituras, elogia a fé de alguém. E justamente essa cirofenícia e esse centurião não são judeus. Os dois não são judeus. Então, é a mesma coisa que hoje o Senhor chegar aqui na terra e elogiar a fé daqueles que não são crentes. Porque ele dizia, mulher, grandes é a tua fé, que nem em Jerusalém achei uma fé tão grande. Para o centurião ele falou a mesma coisa. E lembra o que ele falava para os discípulos quando Pedro estava afundando? Ele disse, ô homens de pequena fé, né? Então, irmãos, nós precisamos buscar o nosso Senhor com fé em todas as situações, independente. Nós costumamos falar, né, no popular, nas coisas do dia a dia, a gente costuma dizer assim, o não eu já tenho, para as coisas corriqueiras. Mas e por que que a gente não faz isso com o Senhor? Irmãos, não interessa nem que o Senhor diga não, mas eu vou recorrer a Ele, eu vou buscar nele. Se Ele me disser não, tudo bem, mas eu vou recorrer a Ele, eu vou buscar nele. E às vezes a gente fica com medo de que o Senhor diga não, a gente às vezes nem pede, a gente nem clama, nem busca, ou se pede, pede só uma vez. Os historiadores falam que essa mulher, essa Serofenícia, ela não pediu uma ou duas vezes para o Senhor, ela ficou, se não me engano, acho que foi 2 ou 3 dias que ela caminhava atrás dele. Então, esse é o nível de fé que o Senhor quer que nós temos nele. E que ele seja sempre a primeira opção. E vou além, que ele seja a única opção nossa, na alegria e na tristeza. Porque é muito fácil, né? Como eu falei sábado, que nós estávamos lá celebrando, né? Estávamos fazendo churrasco. Irmãos, nesse momento é muito, muito fácil nós agradecer ao Senhor e louvar o Senhor. Mas às vezes, em meio à tribulação, aquilo nos oprime tanto que a gente esquece dele, mas não podemos. É nesse tempo que nós recorremos ao Senhor e nós vamos alcançar a misericórdia e a graça dele. Amém? Glória a Deus.